eu quero conversar sobre um tema e que pode ter relação com você ou pode ter relação com alguém que você conheça e que pode estar acontecendo ou com você ou com alguém que você conheça. Eu quero conversar sobre aquela situação assim da gente quando faz tudo o que mandam, mas as coisas só pioram. Muita gente chega lá no terreiro falando isso: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu faço tudo o que me mandam fazer, mas não tem jeito, as coisas só pioram, pioram, pioram. Eu quero explicar isso para você entender o que está acontecendo e por que as coisas só pioram, 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 apesar de se fazer tudo o que se manda fazer. Para começar, eu quero começar assim do início, ou seja, falando que é o óbvio. Quem é que está mandando você fazer? E está mandando você fazer o quê? Quem está mandando é alguém capacitado a isso? Está mandando fazer alguma coisa certa? Essa é a primeira pergunta, isso é o princípio. Não adianta a gente fazer qualquer coisa mandado por qualquer pessoa que não tenha condição de realmente ajudar, de orientar. E é o que a gente mais vê por aí, né? Gente receitando trabalho de todos os tipos sem ter conhecimento real daquilo. E aí, ao invés de ajudar, acaba somando coisas ruins, energias negativas, acaba atrapalhando tudo mais ainda. E ainda tem o problema da internet. Hoje em dia, em tempos de internet, o que tem de trabalhinhos aí sendo ensinados pela internet é uma coisa assim de outro mundo. Mas como que a gente pode saber se aquela pessoa que está nos orientando, aquela pessoa que está falando para a gente, olha, faz isso, faz aquilo, como é que a gente pode saber se ela tem condição realmente de nos ajudar? Olha, essa eu posso dizer para você que é uma questão bastante subjetiva, de difícil resposta. Mas eu costumo, pelo menos, recomendar para quem me pergunta isso: olha, como é que eu posso saber se fulano tem condições? Eu costumo recomendar que antes de você sair por aí fazendo qualquer coisa, que qualquer um te orientar, que você procure conhecer um pouquinho mais aquele que está te orientando espiritualmente. Como assim? Procura saber o histórico dele, conversa com pessoas que já foram tratadas ou que são cuidadas espiritualmente por aquela pessoa. Procura conhecer a índole daquela pessoa que vai cuidar de você. A índole, às vezes, já revela muita coisa. Se a pessoa é bem intencionada, se ela é má intencionada, ou se a pessoa. Olha, se a pessoa tem uma boa índole, isso não garante que ela tenha tanta capacidade espiritual ou tanto conhecimento espiritual, mas pelo menos já garante que ela é assessorada por bons espíritos, que tem bons espíritos ali tentando ajudar. Então, isso que eu falei, conhecer o histórico da pessoa, procurar conhecer a sua índole, conversar com pessoas que frequentem aquele lugar nem sempre garante que aquela pessoa é a mais indicada, mas pelo menos já diminui bastante a chance de você encontrar um aventureiro ou alguém que não tenha condição nenhuma de auxiliar naquilo que você precisa. Então a gente começa por aí. Em seguida, uma vez que você tenha realmente encontrado alguém, um lugar sério, alguém capacitado, tem algumas coisas que você precisa saber. A primeira delas é que a partir do momento em que você escolheu aquela pessoa para cuidar de você, você deve evitar sair procurando por aí outras pessoas, outros terreiros, porque se aquela pessoa vai iniciar um trabalho espiritual com você, se ela vai começar a cuidar de você, o que as outras pessoas receitarem pode prejudicar o que ela vai fazer. Ou porque as outras pessoas vão fazer algo errado e aí vai dificultar, vai complicar mais a sua situação para o outro resolver, ou então porque o que os outros vão receitar até pode estar certo, mas vai ser movimentado as energias vão ser movimentadas de uma forma diferente, ou vão ser movimentadas outras energias que não são aquelas que aquela pessoa já começou a trabalhar com você. E aí as coisas se misturam, as coisas se complicam e pode não dar um bom resultado. Então, escolheu alguém, confia. Faz só o que essa pessoa indicar. Para de ficar circulando por aí e pedindo outros trabalhinhos e outros auxílios de qualquer um. Desde que aquela pessoa cuida de você, para não misturar as coisas. Então, se você definiu alguém para te ajudar, confia. Siga as suas instruções até o fim. Uma outra coisa que você deve saber é que tem quatro coisas, estou falando quatro coisas, que podem impedir o sucesso do trabalho, mesmo que ele tenha sido receitado por uma pessoa hiper qualificada. A primeira delas é o karma. Tem coisas que pai de santo nenhum, terreiro nenhum, nunca vai resolver, porque são coisas que você tem que passar, e aí não tem jeito. Uma vez eu estava conversando com um grande amigo meu, que é pai de santo de candomblé,
E ele estava falando para mim, olha, tem gente que é terrível. Tem gente que a gente acende uma vela, a pessoa está cheia de problemas. Acende uma vela, resolve no dia seguinte o problema daquela pessoa. Agora, tem pessoa que a gente passa tudo que é ebó, faz tudo que é trabalho, o problema dela é pequeno, mas mesmo assim não resolve. Tem pessoas que resolvem com uma vela, tem pessoa que não resolve de jeito nenhum. E é verdade, porque tem o karma, e o karma não tem ebó que resolva. O karma não tem trabalho espiritual que resolva, você vai ter que passar por aquilo. E quando eu estou falando karma, minha gente, eu não estou falando karma como as consequências daquilo que você fez só lá nas outras encarnações, não. Eu estou falando karma também como consequência do que você faz aqui ou do que você não faz e que deveria fazer. Então não adianta passar ebó, não adianta fazer uma série de trabalhos para alguém, por exemplo, que precisa de um emprego, está desempregado, mas que não procura. Não vai adiantar, não vai resolver. Então, quando eu estou falando karma, eu estou falando de consequências de todas as nossas ações, sejam elas lá do passado, sejam elas aqui as mais recentes. São consequências e a gente está passando, está colhendo aquilo que a gente plantou. Não vai ter ebó que vai resolver isso. Então, essa é a primeira das 4 coisas que podem impedir que o trabalho que aquela pessoa hipergabaritada está fazendo por você dê certo. A segunda coisa é que tem alguns casos de obsessão que são peculiares. Então imagina você, uma pessoa que está com um determinado tipo de obsessão e que ela vai a um terreiro para começar a se cuidar. E aí aquele dirigente lá, aquele pai de santo, aquela mãe de santo, começa a cuidar, começa a fazer alguns trabalhos com aquela pessoa para resolver os seus problemas espirituais, trabalhos corretos. E aí quando o trabalho começa a dar sinais de que vai dar certo, o que acontece? O obsessor, ele não quer que a pessoa continue indo ali. Porque se a pessoa continuar indo ali, ele vai ser afastado. E isso não é do interesse dele. Então ele aproveita que ainda tem vínculos com aquela pessoa e faz tudo piorar assim repentinamente na vida dela. E aí a pessoa pensa assim, o trabalho que o fulano está fazendo por mim não está dando certo. Quando, na verdade, aquilo pode ser a cartada final do obsessor. Ele é o último recurso dele para tirar você dali, que é para ele continuar regendo na sua vida. Mas aí a pessoa não acredita nisso, ela vê mais o fato imediato, que a coisa piorou, e o que acontece? São essas pessoas que ficam pulando de terreiro em terreiro. Porque cada vez que alguém capacitado faz alguma coisa boa que vai ajudá-la, o obsessor piora tudo para a pessoa. A pessoa pensa assim, não está dando certo, vou para outro. Aí lá no outro terreiro, o pai de santo lá começa a fazer alguma coisa também que vai ajudar, de repente tudo piora. E aí a pessoa muda de novo. E cada vez que ela sai de um terreiro, as coisas até melhoram para ela, porque o obsessor quer dizer para ela assim, olha, foi a decisão correta. Era aquilo ali que estava atrasando a sua vida, quando na verdade não era. Então, a obsessão, alguns tipos de obsessão, alguns obsessores inteligentes, eles podem impedir que um trabalho dê certo, mas não diretamente pela ação dele, e sim porque a própria pessoa, quando vê as coisas piorando, muda de caminho. A terceira coisa aí que atrapalha, que dificulta o trabalho, a gente tem que saber que todo trabalho demora um pouco para fazer efeito. Aliás, tem trabalho até que vai um pouco mais rápido, mas a maioria demora um pouco para fazer efeito e tem que ter paciência. Não adianta se desesperar, sair procurando outras soluções antes do tempo do trabalho, porque o que é o trabalho espiritual? É mexer com energias, é retirar energias ruins, colocar energias positivas, trazer equilíbrio para a pessoa. Então, a pessoa não tendo paciência para esperar com que tudo isso se proceda no mundo espiritual, ela vai desistir daquilo e não vai conseguir que o trabalho dê resultado. A sua impaciência, a sua ansiedade. Então tem que saber que o trabalho, às vezes, demora um pouco para fazer efeito. E a quarta coisa, que eu acho que é fundamental para todos nós, é entender como que o trabalho espiritual funciona. Deixa eu te explicar. Quando uma pessoa chega lá no terreiro cheia de problemas espirituais, a sua situação espiritual, minha gente, eu comparo muito a um repolho. Sabe como que é um repolho, né? Que tem várias folhinhas ali dentro, tem as mais externas, tem aquelas aparentes, tem aquelas lá de dentro que você não vê. Então, numa consulta, por exemplo, o guia ou aquela pessoa que vai cuidar de você, ela vai começar a resolver por onde? Pelos problemas mais externos, os problemas mais aparentes. Então, ela vai retirando uma folhinha de fora, outra folhinha de fora. Então, ela, depois de remover essas
essas folhas de fora é que ela vai conseguir ver o que tem lá dentro. Às vezes aquele repolho é muito grande, tem muita coisa lá dentro. Tem que começar de fora, começar de um ponto. E começa-se dos pontos mais aparentes. Então, depois que tira uma folha, que vê. E tinha mais alguma coisa lá atrás. Vamos tirar agora essa. E tinha mais alguma coisa lá. Até chegar o momento que vai tirar uma folha e vai falar, acabou, não tem mais nada. Então, uma situação que aparentemente seja fácil de resolver, pode não ser, porque pode estar vendo somente aquela folha externa. E o orientador espiritual, ele só vai saber se tem mais alguma coisa a fazer depois que ele for removendo essas folhas, depois que ele for resolvendo essas situações mais aparentes. E quanto tempo isso vai demorar até ele retirar a última folhinha do repolho? Não tem como definir. Porque às vezes tem tanta coisa no passado espiritual daquela pessoa que seu repolho é enorme. E tem mesmo que ter paciência até chegar no último problema. Muitas vezes, esses problemas que compõem essas folhas do repolho são causados por causas externas. O que são causas externas? Um trabalho feito, uma amarração, uma praga, uma obsessão, enfim, vários tipos de problema espiritual podem botar folhinha ali no seu repolho. Mas muitas vezes esses problemas, essas folhinhas, são causadas pela própria pessoa, por coisas que ela já fez, até inocentemente, mas que estavam erradas e que causaram um grande estrago na sua vida espiritual, no seu equilíbrio energético. Essas coisas que fazem com que a pessoa coloque folha dentro do seu repolho, pode ser desde uma simples simpatiazinha até um trabalho para algum orixá que não seja o seu, por exemplo. Sim, simpatiazinha também mexe com energia e também pode estar colocando mais uma folhinha dentro do repolho. Um trabalho para um orixá que não é o seu pode estar colocando várias folhas dentro do seu repolho, porque pode estar complicando muito a sua situação espiritual. Coisas feitas pela própria pessoa, como essa simpatia, como o trabalho que foi feito por seu orixá por ela mesma, para aquele orixá que ela pensa que é o seu, coisas que são feitas pela própria pessoa, às vezes são muito mais demoradas de serem até descobertas que as feitas por outras pessoas. Por quê? Porque o que é feito por si foi feito com o seu livre-arbítrio, com o seu consentimento. Então, muitas vezes é difícil até da gente descobrir. Um dos grandes responsáveis por esse tipo de problema das pessoas colocarem folhas no seu próprio repolho, sabe o que é? É o que a gente chama, eu gosto muito de usar esse termo, radiotamanco espiritual. Sabe o que é uma radiotamanco? Radiotamanco é quando você escuta alguma coisa, a coisa entra pelo seu ouvido, né? Por isso é rádio, e que você pensa que aquilo vai te ajudar. E você deixa aquilo entrar, só que quando a coisa chega, não entra com boas consequências, é uma tamancada que você está levando na orelha. Você pensa que aquilo que está vindo em direção aos seus ouvidos são informações boas, construtivas, e você só vai perceber que não eram quando o tamanco já pegou no pé da orelha, deixou aquele hematomazão. E o culpado dessa tamancada é sempre quem levou. Quem foi em busca de informações em qualquer lugar, quem abriu seus ouvidos para orientações erradas, quem não filtrou aquilo que escutou. E aí, depois de seguir os conselhos que entraram pelo ouvido, depois de acreditar no que falaram, é que vai sentir as consequências da besteira que fez e do problema que causou para si próprio. E em meios espiritualistas tem muito disso. Tem muita gente que tem sempre uma simpatiazinha para ensinar, um trabalhinho para receitar, ou então uma duvidazinha para colocar na cabeça dos outros, sem o menor constrangimento. Colocar dúvidas sobre se o que a pessoa está fazendo, sobre o que o seu dirigente espiritual está fazendo está correto ou não. E em tempos de internet, né, o perigo ainda aumenta mais, porque o que não faltam são as listas de discussão na internet, cheia de expert em tudo, em todos os assuntos, em todas as religiões, em todas as linhas de trabalho, em todos os feitiços, em todos os ebóis. Também não faltam os grupos de WhatsApp, que têm essas mesmas intenções, os pais Googles que tem por aí. Então se acha de tudo um pouco, inclusive coisas erradas, absurdas, incompletas, e que depois que a pessoa deixar com que aquilo entre pelo seu ouvido, depois que ela assimilar aquilo, aí ela vai sofrer as consequências, depois que ela fizer aquilo que os outros ensinaram. E aí olha, tá mancada aí, pegando no quengo, pegando no pé do ouvido. Então eu quero te dar alguns exemplos de rádio tamanco, coisas que você pode escutar por aí e você acabar dando ouvidos e que pode fazer mal para você, pode colocar folhinhas novas no seu repolho que vai dificultar para resolver o seu trabalho, para resolver o seu problema espiritual. Primeira coisa, pesquisas que o médium faz na internet sobre quem é o seu orixá ou o seu guia espiritual.
Não se define orixá, não se define guia espiritual pelos testes de Facebook. Isso é muito comum, né? Vamos ver quem é o seu orixá, e o Facebook dá lá a resposta. E nem não se define orixá assim, nem com regrinha de nascimento lá dos sites de curiosidade. Não é assim. Olha, se o médium faz esses testezinhos só por brincadeira, tudo bem, é brincadeira, levou na esportiva, não tem problema nenhum. Agora, se o médium acredita nisso, se ele acredita nessas informações, ele começa a cultuar aquele orixá que aquele site de curiosidade diz que é o dele, se ele começa a cultuar aquele orixá que o testezinho do Facebook diz que é o dele, gente, isso pode gerar problema. Ele começa a cultuar um orixá ou uma entidade como se fosse sua e não é. E aí vai fazer coisas e vai trazer problema para si. Uma outra coisa são as pesquisas que o médium faz na internet sobre como que seu guia trabalha, a sua história, o que ele bebe, como que ele se comporta. Isso é muito, muito comum. As informações que estão ali na internet, gente, provavelmente ou elas não são verdadeiras ou elas não se aplicam ao seu guia. Se aplicam ao guia de quem escreveu aquilo ali. Mas tem muita gente que acredita que aquilo ali tem relação com o seu próprio guia. Mas aquilo não deve ser considerado como referência. Aí o médium fica impressionado com aquilo que ele leu e ele passa a interferir animicamente, ou seja, coisa da própria cabeça dele, na comunicação dele com o seu guia. E força o seu guia a agir de uma forma que não é a forma como ele age normalmente, porque a pessoa leu na internet que aquele guia tem que trabalhar daquela maneira. E isso atrapalha o trabalho do seu guia, atrapalha a sua firmeza espiritual, e aí no meio de um trabalho, como está com a firmeza espiritual debilitada, porque o médium está interferindo animicamente, ele vai pegar uma carga, ele vai ter algum problema que vai se somar como uma folhinha desse repolho. Uma outra coisa que vem de rádio tamanco, né, ou seja, que as pessoas recomendam muito por aí, são os tais dos banhos, simpatias, trabalhinhos, que outra pessoa que não seja o seu pai ou mãe de terreiro, aquele que está cuidando de você, receitem. Os banhos, as simpatias, eles funcionam, mas eles também podem dar problemas. Quem sabe o que você precisa, o banho que você precisa, a simpatia que você precisa, a velinha que você tem que acender é quem está cuidando de você. Então, coisas assim, aparentemente até inofensivas, como vai tomar um banho, alguém receita na internet, está com esse problema, toma esse banho. O banho pode ser bom, mas pode não ser o mais indicado para você naquele momento. Pode trazer para você grandes efeitos e negativos. Então, você tem que seguir aquilo que quem cuida de você orienta, não o que outras pessoas falam. Pode ser bom para aquela pessoa naquele momento de vida que a pessoa está passando, mas pode não ser bom para você. E depois vai ser mais uma folhinha dentro do repolho para ter que tirar. E aí entram nesses itens assim dessas receitas de banhos, de simpatias, de pequenos trabalhinhos que as pessoas recomendam, entra também, sabe o quê? Aquele presente assim que alguém mandou você dar para o Exu tal, para a Pombagira tal. Você comenta ali com alguém, ou pela internet, ou então até com um amigo, né? Olha, eu estou passando por essa situação, estou com uma dificuldade financeira, e aí a pessoa fala assim, olha, eu sei de um trabalho ótimo para Maria Padilha, faz esse trabalho para Maria Padilha, pede para ela abrir seus caminhos, que vai funcionar. E aí a pessoa vai lá e faz o trabalho para Maria Padilha. Ou então, aquela guimbazinha de cigarro que a cigana da vizinha mandou você guardar na sua carteira. A vizinha nem tem terreiro, a vizinha nem frequenta lugar nenhum, só recebe a bendita da cigana dela em casa, que pode nem ser cigana. E aí guarda ali, manda dar a guimba de cigarro para você, guarda na carteira para ter prosperidade. Aquilo ali tem energia. Então, o banho receitado por um conhecido para atrair prosperidade, a simpatia escutada no programa de rádio para agradar o orixá tal, o trabalho espiritual lido naquele site de feitiço, a amarração, às vezes as pessoas ensinam amarração. Você quer ficar com fulano? Aí a pombagira da amiga, né, que também não tem terreiro, trabalha em casa, sugere, faz isso assim, 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 vem aqui que a minha pombagira vai fazer amarração. Gente, tudo isso traz problema. Quando você faz o trabalho lá para Maria Padilha para abrir caminhos, que a sua vizinha receitou, e se a sua pombagira não for a Maria Padilha? Você está agradando uma outra pombagira, está criando vínculos com uma outra pombagira que não é a sua? O que vai acontecer com a sua? Com a sua conexão com a sua pombagira real? Vai dar problema, vai dar quizila, vai inquisilar a sua pombagira. Como é que está agradando Maria Padilha e eu sou Maria Mulambo? Então tem que ter cuidado, não escutem qualquer coisa de qualquer pessoa. Aquilo pode ser bom para aquela pessoa, mas não para você. Então, as opiniões vindas de qualquer pessoa
podem atrapalhar você. E aí entra um outro aspecto da Rádio Tamanco, que são aquelas opiniões de pessoas que, sem realizar jogo nenhum para você, sem fazer qualquer procedimento sério, fale para você que o orixá que o seu dirigente falou de que você é filho está errado. Não, você é filho desse orixá, mas não é mesmo. Como se essa pessoa fosse o dono da razão, desconsiderando todo o trabalho que o seu dirigente espiritual está fazendo com você, desprezando toda a competência daquele pai ou mãe de terreiro que cuida de você, sem estar baseado em nada a não ser no seu achismo. A pessoa fala para fulano, duvido que você seja filho de Oxum, você é filho de Iansã, duvido que você seja filho de Iemanjá, você é filho de Oxum. E aí eu já vi muita gente aceitar conselhos desse tipo. E aí acabar até se afastando do seu terreiro, se afastando daquele que está cuidando da própria pessoa, procurar outro lugar e lá no outro lugar também não concordar com a pessoa que deu a sugestão errada, mas aí a pessoa procura outro, até encontrar algum lugar que fale, que combine com aquilo que a pessoa está achando que o outro sugeriu. E aí faz coisas e piora ainda mais. Força uma ligação com um orixá que não é o seu. E aí a coisa piora e a pessoa se dá muito mal. Então, se você está em algum lugar, se você está sendo cuidado por alguém, confia nesta pessoa. Essa história de que alguém lá de fora vai falar assim, Ih, mas você é filho desse orixá? Baseado em que essa pessoa está falando isso? Ela fez jogo para você? Ela está cuidando de você? Ela está vendo as suas energias? Só achismo. Só que isso às vezes entra sério na cabeça dos outros. E esses outros que permitem que isso entre sério, daqui a pouco vão ter problemas. Opiniões de pessoas de outro terreiro ou mesmo de outras religiões sobre rituais e fundamentos do terreiro a que a pessoa pertence também entram na história da Rádio Tamanco. Então, essas opiniões são aquelas que partem de pessoas que acham que, pelo que elas conhecem, pelo que elas aprenderam, às vezes em outra religião, porque não é da Umbanda, elas têm capacidade de julgar que aquilo que o seu dirigente está fazendo por você é certo ou não. Sem lembrar que o que ele está fazendo por você está acontecendo numa outra casa, que segue um outro caminho, uma outra forma de trabalhar, que tem seus próprios fundamentos, que tem sua linhagem espiritual, tem a sua doutrina, e aí uma pessoa vem de fora, às vezes, ou da própria Umbanda, ou então de outra religião, e acha que pelo que ela aprendeu, ela pode contestar e falar assim, nossa, ele está fazendo isso por você? Está tudo errado, faz de outra forma. Isso não existe. Esse pai de santo está inventando coisa. Enfim, confie naquele em que está cuidando de você. Ele tem por trás dele fundamentos, tem a sua linhagem espiritual, vai fazer outra coisa que outros estão recomendando ou que estão contestando, vai misturar, vai criar mais folhinha dentro do seu repolho. Às vezes, uma outra coisa que também é muito comum de Rádio Tamanco são as tais das convocações do guia fulano de tal, do amigo de um amigo, ou de um parente, ou de uma ex-namorada, falando assim, olha, avisa para fulano, você, para ele vir aqui me procurar, que eu tenho que falar com ele porque o guia dele me mandou um recado. Gente, quantas vezes eu já ouvi falar isso? Pessoas que estão lá no nosso terreiro que vêm falar com a gente assim, olha, o guia do amigo de um amigo, ou da minha vizinha, falou que quer falar comigo, tem coisa para me contar. O meu guia tem recado para dar através dele. Gente, além disso ser absurdo, porque se o seu guia quisesse falar alguma coisa para você, falaria no terreiro que você está, falaria através do seu dirigente espiritual. Além disso, quem faz isso está violando o seu livre-arbítrio. Por que você não pediu? Você não quer ir lá? Está faltando com ética. Mas aí, com medo, o que acontece? O médium, às vezes, acaba indo. E o pior, acaba fazendo aquilo que aquele guia, entre aspas, receitou lá na casa da vizinha, na sala de estar dela, que baixou a cigana lá e receitou para a pessoa fazer um monte de coisa. Aí, se der problema, o que esse médium deveria fazer? Voltar lá para resolver, né? Mas quando acontece de dar problema, o médium não volta lá para resolver. Aí ele vai procurar o seu dirigente espiritual e aí que ele conta tudo. Ah, é que eu fiz isso, eu fiz aquilo, que a cigana da minha vizinha, o Exu do meu ex-namorado falaram para eu fazer. E aí, então, teria que resolver lá, né? Uma outra coisa também que faz parte das rádios Tamanco são as orientações espirituais dadas por guias, entre aspas, naqueles ambientes tipo pagode, né? Churrasco. Outro dia eu conversei sobre isso numa conversa aqui. Aquela pombageira que baixa no pagode depois da pessoa já ter bebido uma série de bebida alcoólica. Aquele Exu que baixa lá no churrasco, na balada, para dar conselho, para dar consulta ali na calçada.
que nesses casos não é guia, é o quiumba. É o quiumba que está se aproveitando ali pelas vibrações do álcool, se aproveitando para se aproximar, para absorver aquelas vibrações e está fazendo a festa. E aí começa a dar conselho, faz isso, faz aquilo, receita trabalho, e a pessoa acaba fazendo também. Pronto, mais uma tamancada no quengo, mais uma tamancada na orelha. Algumas informações dessas rádios tamanco, elas acontecem, infelizmente, até dentro do próprio terreiro que o médium frequenta. E muitas vezes são dadas por irmãos espirituais, que têm até boas intenções, mas só que não tem capacidade para tal. Aliás, se tivesse capacidade, seria dirigente, não seria irmão de terreiro. Acontece, por exemplo, quando o médium novato, né, conta um sonho que teve para um irmão de terreiro. E aí, ao invés de contar para seu pai ou mãe de santo, né? E aí o irmão de terreiro, às vezes bem intencionado, mas que não sabe interpretar, interpreta de uma forma completamente errada aquilo que o médium sonhou. E o médium acaba acreditando e fica preocupado com aquele problema, cisma que tem aquele problema espiritual, que o irmão de santo dele falou que tem, que aquele sonho só pode significar isso. E às vezes não tem problema nenhum. E aí, às vezes, o médium acaba fazendo alguma coisa para resolver aquela, sem orientação do seu dirigente, acaba fazendo alguma coisa para resolver aquilo e piora ainda mais a situação. Se o seu irmão de santo tivesse condição de ser o orientador espiritual, ele seria. Não seria simplesmente irmão de santo. Ele está ali para aprender também. Os próprios dirigentes estão sempre aprendendo, sempre. Constantemente, por que não o seu irmão de terreiro, que ainda não é um dirigente espiritual? Um outro caso semelhante, falando de irmão de terreiro, é aquele irmão de terreiro que é muito prestativo, né? E aí, sem supervisão também do seu pai ou mãe de santo, ele passa a aconselhar os outros médiuns sobre a forma como os guias daquele médium têm que se vestir, sobre o que eles bebem, como que eles trabalham, como que é o seu jeito, o que eles querem que o médium providencie. Começa a dar pitaco, começa a dar palpite na vida espiritual do seu irmão de santo. E eu já vi várias pessoas se dando muito mal porque compraram coisas erradas para o seu guia, para cuidar do seu guia, porque fizeram coisas erradas, porque um irmão de santo prestativo orientou. Então o médium tem que lembrar que o responsável pelo seu desenvolvimento mediúnico é o seu pai ou mãe de terreiro, não o irmão de santo, por mais prestativo e amigo que ele seja. E evitar também dar ouvido a qualquer opinião. Agora, se você vai em locais e que as pessoas contestam aquilo que você faz, se as pessoas colocam dúvidas na sua cabeça e você ainda não sabe lidar com essas coisas que escuta, então afaste-se desses outros locais, dessas pessoas que vão mexer com a sua fé e que vão, por isso, atrapalhar o seu trabalho espiritual. Pessoas, por exemplo, que vão contestar a competência da sua casa, do seu dirigente. Pessoas que possam colocar dúvidas na sua mente. Enfim, se você não sabe lidar com isso, então é melhor se afastar desse tipo de local, desse tipo de pessoa. Faça o trabalho, siga o trabalho, faça tudo que o seu dirigente espiritual lhe orientar para fazer. Porque é ele quem está cuidando de você, ele sabe o que já foi feito, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde isso vai levar e o que vai faltar fazer. E aí começa a se dar ouvidos a outros, pronto, mistura tudo. Começa a se fazer coisas por aqui, por ali, de várias formas, de várias maneiras, mistura tudo, vai atrapalhar o seu dirigente. E aí depois você vai culpar o seu dirigente porque a coisa não deu certo. Vai falar assim, faço tudo o que mandam, mas nada para mim dá certo, tudo só piora. Talvez o problema seja justamente esse, fazer tudo o que mandam. Faça tudo o que mandam, contanto que quem mande seja o seu dirigente espiritual. É ele que se responsabilizou para cuidar da sua espiritualidade. Se alguma coisa que ele fizer der errada, é ele quem vai consertar. E aquela pessoa que sugeriu para você alguma coisa ali, que deu pitaco na sua vida espiritual sem ter responsabilidade por você, se der errado, ela vai consertar? Então, siga o que seu dirigente falar. Evita a rádio tamanco. Assim, eu tenho certeza que tudo aquilo que você reclama aí, que faz e nada dá certo, eu tenho certeza que tudo isso vai acabar. Minha gente, eu espero que eu possa ter esclarecido você. Essa questão da rádio tamanco, ela é muito importante. E não é tão incomum, não. O que eu mais vejo ali no terreiro é a gente chegando cheio de problemas, porque fez o que várias pessoas recomendam, deram pitaco na vida espiritual da pessoa, mexeram de forma errada, e às vezes até de forma certa, mas uma mexeu de uma forma certa, aí foi em outro lugar, um outro mexeu também de uma forma certa, mas diferente, misturou, enfim, vamos evitar isso. O responsável pela nossa vida espiritual, pela nossa vida energética, é o nosso dirigente.
mas nós somos os principais, nós somos os protagonistas da nossa vida. Então a gente tem que saber o que a gente quer para nós. E quem fica pulando de galho em galho, atendendo a que todo mundo fala, nunca vai ter um porto seguro para si. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.